pelo que eu já li, eu vejo que os essênios eles tinham um esoterismo muito particular. Eles trabalhavam horóscopo, por exemplo. Existe o pergaminho, do qual o nome dele é horóscopo do Messias. Esse pergaminho existe. Então, nós temos outros pergaminhos, o pergaminho do Filho de Deus, e é um horóscopo mesmo, tá? É tipo assim, o Messias vai nascer quando o Sol estiver passando por Touro e chegando na constelação de Virgem. É assim, horóscopo mesmo, é um horóscopo, tá bom? Fala também das características internas do Messias, quantas vezes ele vai nascer, dá até uma ideia de se nós fôssemos olhar para uma questão moderna, bem moderna mesmo, fazendo um anacronismo, de reencarnação, mas na verdade é que ele vai nascendo em cada mundo, que é a ideia de logos, né? Dos logos de Philon. Então ele vai surgindo em cada esfera, em cada mundo, aquelas esferas enoquianas, até chegar ao nascimento devido como homem. Então eles eram bem esotéricos. Tinha as orações que eles faziam, as preces. Tem um livro até muito interessante, esse eu não sei onde está. Está no meu computador, está na minha biblioteca. Esse que eu falei agora, eu não separei esse aqui para mostrar. Que ele é um livro em que o autor também é um acadêmico. Deixa eu ver se está no meu computador. Porque eu não lembro o nome do livro. Ele está em inglês também. Deixa eu ver aqui. Não vou achar agora assim de bate-pronto. Mas é um livro em que... Será que é esse aqui? Não, não é. É um livro em que ele vai falar só das orações dos essênios, mais nada. É um acadêmico que ele escreve um livro só para falar dessa parte mais mística e esotérica dos essênios. As orações, como eles viam os anjos, né? Tem um texto muito interessante também, que se parece muito com a questão lá da árvore e a estátua dos sonhos de Daniel. Então, os essênios também têm essa questão das árvores, a árvore de ouro, a árvore de prata e por aí vai. Então, eles têm toda uma parte apocalíptica também. Tem o manuscrito da guerra, que é um manuscrito muito interessante, que além de ser um manuscrito apocalíptico, é um manuscrito também que retém uma certa gnose. A gente só não pode confundir, Linde, a gnose com o gnosticismo. Eu fiz até uma live recentemente falando sobre isso, né? A gnose, ela sempre existiu. No Egito, na Índia, sempre existiu gnose. Cada povo tinha a sua palavra para falar desse conhecimento esotérico, místico, metafísico da realidade. Aliás, eu até mostrei que para Platão a gnose vem da razão que gera uma intuição. Então, o que se tem de gnose de verdade não tem nada a ver com gnosticismo, que são os movimentos religiosos de cunho esotérico que surgem no final do século I, início do século II, que são as visões próprias ou interpretações particulares da gnose. No cristianismo, por exemplo, temos os marcionitas, vindos de Marcião, temos os valentinianos e tantas outras seitas gnósticas do início do século II, final do século I, que aí são os gnosticismos, que nem era uma coisa só. Gnose não, gnose é essa sabedoria antiga, milenar, que se perde na noite dos tempos, a gente nem sabe de onde vem, né? A gente só sabe que tinha na Grécia, a Grécia popularizou isso para o Ocidente, os gregos floresceram isso para a literatura ocidental, só que, antes dos gregos, já existia no Egito, existia na Fenícia. Eu mostrei isso na última live que eu fiz sobre esse tema. Tinha na Fenícia também, tinha na Índia. Na Índia até o nome é parecido, é Ginana ou Guinana. Então, na China também já tinha, desde a antiguidade. Então, a gente não sabe de onde vem. A gente não sabe. Quer dizer, eu fiz um vídeo domingo para a galera que é mais esotérica, iniciada, de onde possivelmente veio no Egito. Que aí foi de Tote, né? De Hermes. Hermes Trismegisto. Provavelmente, isso. No Egito, é a história que veio dele, né? Que era um homem que se divinizou.
Ele era um homem, ele não era um Deus, ele era um homem que se divinizou pelo conhecimento que ele alcançou. Ele alcançou o status, né, divino. Então, a história, se nós fizermos rastreio acadêmico, seria mais ou menos isso. Dentro da percepção religiosa, era um Deus, e ponto. Era um Deus que se comunicava com os olhos, igual Asclépio, né? O Asclépio, na cultura grega, no Egito, ele tem outro nome. E ele seria um discípulo de Tote, que também foi um iniciado que se divinizou. Né? Então, você vê, né? Jesus Hanotzri, né? Dos nazarenos, ou nazireus. Né? Um homem que se divinizou. Jesus não era Deus até o século II. Divinizaram Jesus. Tem até o livro do Bart Ehrman, quando Jesus se tornou Deus, se eu não me engano, esse é o título do livro. Tinha disputas entre nicenianos e arianos acerca da divindade de Jesus. Então, Tote, Asclépio, Krishna. Krishna foi um homem, tem arqueologia, da tribo Krish. Né? Foi um homem que, dada a sua sabedoria, também se tornou um deus. Né? Odin, né? Tem um colega que tem uma pesquisa muito boa sobre Odin, um homem que divinizaram ele, se tornou Deus. Esse papo de divinizar os outros é antigo, não é de hoje. Isso aí, ó, é antigo. Então a gente tem a leitura histórica de alguns personagens que realmente possam ter existido, com evidências arqueológicas ou verificações de crítica textual. Tem a história que a gente pode verificar academicamente e tem a história que a religião conta. Então é só a gente, né, botar na balança, né, e pesar. Até a referência bibliográfica que eu me utilizei para falar da história de Hermes Trismegisto foi de Eduard Schürer. Eduard Schürer, filósofo, né? Então ele escreveu sobre alguns iniciados. O nome do livro dele é Os Grandes Iniciados, tá bom? Esse é o nome do livro. E ali ele tem a história de Ram, tem a história de Krishna, tem a história de Hermes, tem a história de Jesus, tem a história de Buda. Então, o Eduard, ele vai navegando, ele vai mostrando para você, montando uma história entre mito, né, lenda e o personagem que realmente existiu. E ele vai fazendo esse caminho, né? Quem era o personagem, coisa e tal, como que aconteceu. Então, tem essa questão aí. Então, os essênios, sim, eram gnósticos. Do ponto de vista deles, tinham a própria... Pode-se dizer que eles tinham até a própria gnose deles. A maneira deles de interpretar a realidade baseada em essa comunicação com o transcendente, com o metafísico, com o mundo sobrenatural. Né? Vamos lembrar que primeiro Enoque, em aramaico, estava lá, na caverna 4 de Curã. Então é bom lembrar disso. Né? Foi o J.T. Milik que fez essa tradução. Eu sempre gosto de trazer essa referendação, tá bom?